Todo dia um conserva cuck querendo definir o que é ser homem de verdade. Se liga aí no que esse delegado falou a respeito do caso Caio Castro. Incomoda muito, muito, que é o que eu não quero. Essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso, eu não tenho que porra nenhuma pra começar. Caio, você sofre de síndrome de Peter Pan. É isso que te incomoda tanto no fato de que o homem tem o papel de prover, de garantir a segurança da família. Isso exige assumir responsabilidade. Só que eu te digo, pequeno Peter Pan, só existe maturidade quando se assume responsabilidades. Como é que você vai ter um filho? Como é que você vai garantir que pelos próximos 20 anos você vai prover para aquela criança se você não tem a capacidade de dizer: não, tudo bem, eu estou te convidando aqui para um jantar, sou eu que pago a conta. É difícil, cara. É muito difícil assumir a responsabilidade de ser homem, né? Vocês viram a reação dele, rapaziada? Fez careta, alisou a barba, ficou com expressão de quem chupou limão. Vocês já imaginaram que louco seria se esses conserva cucks 2.0 se incomodassem tanto com a aprovação de leis feministas por esse governo que se diz de direita, ou com alienação parental, com a epidemia de falsas denúncias na Maria da Penha, da mesma maneira que eles se incomodam com o que um homem adulto vai fazer com seus recursos? E na intenção de lacrar, que foi isso que ele fez, e agradar a grande quantidade de seguidores do sexo feminino, né? Ele ainda se valeu de duas falácias argumentativas, que foi a falácia do espantalho e a falácia da ladeira escorregadia. O Caio tá falando sobre essa atmosfera de obrigatoriedade que existe quando o homem sai com uma mulher, nesse lance de ter que pagar a conta, né? A obrigação de pagar a conta. E você tá falando do homem de família e do homem como provedor. A diferença de pagar a conta no primeiro encontro e de ser provedor da família é uma diferença abismal. Um homem pode se recusar a pagar a conta nos primeiros encontros e depois ser um bom provedor. Ele pode pagar a conta no primeiro encontro e depois ser negligente com a família. Não existe conexão entre uma coisa e outra do jeito que vocês querem fazer parecer. E a quantidade de homens provedores que trabalham o dia inteiro para sustentar a mulher, metem o chifre nela, são beberrões irresponsáveis. Isso também existe. E a quantidade de homens que dividem tudo igualmente, mas são bons maridos, demonstram afeto, protegem, e também há aqueles que são provedores e bons maridos. Não há relação alguma entre prover e ser um homem de caráter e de valor. Põe isso na tua cabeça, rapaz. Caio Castro está apenas exercendo o seu direito de definir como será gasto o seu dinheiro. Mas por falar em síndrome de Peter Pan, como é que tu explica o fato de você se apressar para se casar com uma mulher que você não conhece, colocá-la para morar na tua casa, viajar para conhecer uma pessoa que você nem sabe a índole? Isso sim é falta de maturidade. Se apressar num relacionamento sem saber nada sobre a índole da pessoa. Tanto é que quase virou peneira. Casar-se precocemente, juntar as tralhas, fazer declarações precoces de amor, isso sim é sinal de imaturidade. E acrescento mais, quando uma feminista ou uma mulher, uma modernete, diz o seguinte: eu não fico com homens com menos de 1,80. Normal, ela está exercendo seu poder de escolha. Então o homem diz: e eu não fico com uma mulher com a circunferência abdominal larga. Imediatamente ela o acusa de ser machista. Porque essas mulheres não respeitam o direito de escolha de outras pessoas. E qual a diferença dessas mulheres e de homens que querem cagar a regra e falar que para você ser adulto, responsável, homem de verdade, você tem que estar no papel de provedor, em pleno século XXI, com a mulher no mercado de trabalho, ocupando os cargos mais leves, aposentando-se mais cedo e ainda usufruindo de leis do divórcio de uma época em que a mulher não podia nem mesmo trabalhar. Sabe qual a diferença, meu caro? Nenhuma. Conservadores e feministas, aliados,
juntos em prol do ginocentrismo e da subordinação masculina perante o feminino. Para todas aquelas mulheres que falam de cavalheirismo, elas enchem a boca para falar que um homem tem que ser cavalheiro, que ele tem que ser provedor. Ora, se a gente vai se ater a estereótipos de gênero, o homem provedor, cavalheiro e protetor, a mulher deve ser virgem, casta e submissa. Mas como bem disse Esther Vilar, a submissão na verdade vem do homem, pois a sociedade é formada pelas mulheres. Quando o homem se recusa a viver e se sacrificar por uma mulher, ele é enxotado da sociedade, da mesma forma que um escravo que não tinha mais condições de trabalhar e era abatido pelo seu senhor. Mas felizmente, como temos percebido, a situação está mudando e o homem está vivendo pela primeira vez na história da humanidade para si mesmo. Por trás de todo alfa metido a provedor, existe um capacho que paga todas as contas de casa, mas não consegue determinar nada a respeito da criação do filho. E quando briga, a matriarca do lar coloca o cachorrinho para dormir no sofá. E para você, meu caro provedor de modernetes, o martelo retumbante de um juiz da vara de família vai te acordar desse tolo devaneio de querer viver em 2021 como se estivéssemos no século XIX. Nós avisamos, mas já que você quer se lascar, como diz o Dom Sandro, se lasque, se arrebente.